Gente, uma coisa que me perguntam bastante é se devem ou não murchar o pneu a hora que entrar no ripio, tá? Isso é uma pergunta muito comum e eu acho que muito lógica, né? É assim, a gente está acostumado com essa terra aqui no Brasil e você chega num lugar liso, onde tem lama, se você murchar o pneu realmente é muito mais fácil, né? Trilheiro sabe muito bem disso, pega uma trilha cheia de pedra lisa ou raiz, né? E o pneu cheio realmente ali é muito difícil. Mas então, eu quero falar alguma coisa ali, porque eu acho o seguinte, você faz o que você achar que você tem segurança, tá? O que te dá segurança, você vai fazer, faça isso. Se você acha que o que está te atrapalhando é o pneu cheio, ali murcha o teu pneu. Só que eu vou passar para vocês agora umas coisas que vocês têm que saber em relação à cordilheira, tá? Aliás, uma coisa que é bom saber, não é? É bom saber. Porque ali o lance é muito mais complexo um pouco. Eu particularmente não faço nada no meu pneu, tá? Não murcho, não encho, não faço nada. Tá? A pressão que eu vou mantendo a pressão do meu pneu do mesmo jeito. Eu toco ele no ripio, não muda nada para mim, tá? Claro que de repente um pouquinho mais puxo ele pode facilitar. Só que ali tem pedras quebradas, né, pedras cortantes que um pneu murcho também pode ser cortado com maior facilidade. Então eu acabo não fazendo isso. Mas veja bem, o que eu quero falar é o seguinte. Ali você tem regiões de ripio a mais de 4.000 metros de altura, ou a 4.000. Então isso aí é aquela física mesmo que a gente teve no colégio lá, né? Quando você está ao nível do mar, você tem uma pressão atmosférica ali. A pressão atmosférica, aquele lance dos 760 milímetros de mercúrio, lembra disso? Isso dá mais ou menos 14 libras, 15 libras, dá mais ou menos 15 libras, tá? Então a pressão, você tem 15 libras do lado de fora, 15 libras do lado de dentro do pneu. Então para o teu pneu ficar com 10 libras, você vai ter que colocar 25, certo? Só que no manômetro lá do posto, né, vai aparecer 10 libras, porque ele é relativa a pressão de dentro com a pressão de fora, tá? Então quando você coloca 30 libras ao nível do mar, aquele pneu do lado de dentro tem 30 mais os 15. Nossa, eu vou tentar ser o menos chato possível do que eu já sou, né? Mas isso eu vou tentar passar rápido por cima disso. Mas o que acontece? Quando você vai subindo, quanto mais alto você vai, menor a pressão atmosférica vai ficando. Entende? Então, resumindo, a 3.000 metros de altura, como lá embaixo a gente tem 15 libras por polegada quadrada, aquele 15 que marca no manômetro do posto, ali de pressão de ar, pressão atmosférica. A 3.000 metros você tem 10, mais ou menos isso, entende? O que acontece? O teu pneu enchendo lá embaixo, ao nível do mar, aqui em cima automaticamente ele vai ficar 10 para 15 com 5 libras a mais. Aí, mas o que acontece? O pessoal fala muito, né, que acaba equilibrando, porque lá embaixo a temperatura é mais alta, então o ar está mais expandido. Aqui em cima, apesar da temperatura interna subir em relação à externa, a pressão interna do pneu aumentar em relação à externa, a temperatura é mais baixa. Então o ar vai contrair um pouco, vai ficar elas por elas. Não vai, você vai ter um acréscimo de pressão no pneu. Porque o pneu também vai estar rodando e ele amassa. A hora que você passa, ele amassa, ele deforma. E isso cria calor ali também. Isso também esquenta o ar interno, que também faz dilatar. Claro que em proporções menores do que no calor lá de baixo. Então, o que acontece? Isso é bem fácil de você verificar. Se você tiver um tubo como é que chama esse negócio lá, de protetor solar, por exemplo, um creme, ele fechado, você fechar lá embaixo, a hora que você abrir ali em cima,
Só no você abrir ele vai começar a sair, vai começar a jogar para fora. Jogar para fora o creme que tiver lá dentro. Por que isso? Porque a pressão que tinha dentro do tubo estava equilibrada com a pressão atmosférica lá de baixo. E aqui sim a pressão atmosférica é menor, lá dentro a pressão está maior, ela tende a sair. Entende? Isso te dá uma pressão no tubo. Ao passo que o contrário é verdadeiro também. Eu já tive, por exemplo, já tomei, como eu sempre falei, eu sempre levo água. Eu levei uma garrafinha, uma vez eu tinha uma garrafinha de meio litro, eu tomei toda essa água da cordilheira, no alto da cordilheira, e desci para não jogá-la lá, claro que você não vai jogar na natureza um troço desse. Eu amarrei ela ali e levei, poderia ser útil também. A hora que eu cheguei bem embaixo, foi até na região de Porto Maldonado, a hora que eu cheguei lá embaixo, ela estava completamente amassada, dentro, como se tivesse tirado todo o ar. Tá? E ela estava lacrada, né? Sem água. Então ela comprimiu, como aqueles pacotes de café que você vê a vácuo. Tá? E isso por quê? Porque tiraram o ar dali? Não, porque a pressão atmosférica baixa é maior. Bom, como eu falei antes, eu não mudo nada no pneu. Então por que você está falando isso, Paulão? Por que se você não faz nada no pneu, por que você está falando esse monte de coisa? Porque isso é o seguinte, isso você tem que saber. Se você estiver lá em cima, no alto, e você estiver no frio, por exemplo, fizer uma curva num ambiente bem gelado de cordilheira, que é muito comum, geralmente você sai cedo dos lugares, você entra numa curva e tem uma aguinha que escorregou ali. E com frio da madrugada, aquela água congelou, ela virou gelo. Você tem que saber que o teu pneu vai estar mais duro que o normal, mais cheio que o normal, com maior pressão que o normal. E, claro, com a tendência maior de escorregar. Eu não posso te falar quanto, porque isso vai depender da densidade do ar, tá? de quanto você rodou, da velocidade que você está rodando, a temperatura do ar também. São vários fatores. A aceleração da gravidade vai mudando com a altitude também. Então, é um cálculo meio complexo, mas vamos supor que tiver 4.000 metros, por exemplo, em relação ao nível do mar, de repente você está com 6 libras por polegada quadrada a mais. Tá? Muito é pouco. O pneu da minha BM na frente é 36 libras que vai. 6 libras a mais já iria para 42. Dá uma diferença razoável, né? E o que acontece ao contrário também? Então, eu vou murchar o pneu no ripio. Vou passar por ciclo. Lá em cima eu vou murchar e quanto que eu vou murchar? Eu vou sentir na mão. Aqui tá bom. E o que acontece? Você murchou o pneu lá em cima, lá no alto. Você passou pelo ripio tudo que você começou a descer. Desceu. A pressão atmosférica começou a aumentar lá embaixo, né? E vai comprimir mais o teu pneu que está com a pressão lá de cima. O que acontece? Você vai ficando cada vez mais murcho. E de repente você pega um asfalto e o teu pneu está bem murcho também. Você pode danificar o teu pneu nisso também. Entende? Ou antes de pegar o asfalto também, ele já murchou bem mais. E pode pegar uma pedra, pode entortar teu ar, alguma coisa desse tipo. Claro, a gente está aumentando, né? Agora, você não muda? Eu não mudo. Sabe, ali na Argentina, tem vários postos que tem esse manômetro digital que você encontra com uma facilidade grande aqui no Brasil. Agora, tem muitos que não tem isso. Tá? Você tem lá 2 mangueiras que chegam ali. O que acontece? Você coloca uma no pneu, colocou uma mangueira, encheu, você não sabe quanto. Aí você tira aquela. Aí pega outra mangueira e coloca aqui. Aí olha lá em cima no manômetro lá, porque são independentes. Deu lá 60 libras. Aí você 50, até chegar até a pressão que você quer. Pô, isso é difícil, isso é moroso. Cada vez que a gente procurava um posto era uma dificuldade, ainda mais se tiver várias motos. Tem carro lá esperando também. Aí você vai, de repente você tem que ir até um borracheiro, né? A não ser que você tenha algo para encher o pneu, um compressor bom, não esse compressorzinho pequenininho, que aquilo ali é só para poder resolver um problema emergencial. Mas o que acontece? Com essa variação de altitude, de temperatura também, e você mexer no pneu, tá, de repente você pode se perder nisso. Então isso é bem interessante de você saber antes de você começar a tomar atitude desse tipo, entende?
Porque de repente está uma bagunça tão grande, você não sabe mais o que está acontecendo no teu pneu, porque automaticamente você vai sentir o teu pneu mais cheio ou mais murcho lá. Vai dependendo da altitude. Você fala, murchou de ontem para hoje? Não. Você subiu, você desceu. Né? No caso, desceu. Entende? Mas era isso que eu queria falar. Murchem, mexam, façam o que vocês quiserem, mas vocês têm que saber uma parte teórica que está atrás disso. Entende? É importante, não é só ir mexendo assim e as coisas vão se resolvendo do jeito que você quer. Porque o que você fizer neles você vai ter que arrumar depois. Entende? É isso, gente. Era isso que eu queria falar hoje. Espero que não tenha sido muito mais chato do que eu já sou, né? E que seja a última dica desse tipo. Tá bom? Então, bora no estrado.